Pera aí, o Vasco fez quantos gols mesmo? Eu juro que fui conferir se não era videogame, mas... Não. Meus amigos, é vida real. Que dia, meus amigos. O Vasco não só ganhou, como goleou. Eu tô até com medo. Será que é o fim dos tempos? Ok, beleza. A gente ganhou. Meteu 3 gols, mas pera aí. Será que foi porque jogamos bem mesmo? Ou porque o CSA entregou? Vamos olhar isso com calma. Será que esse mesmo time aguenta jogar assim contra um adversário mais forte? É aí que eu quero chegar. Então, família, essa vitória do Vasco gera muitas dúvidas, assim. Tem muitos poréns, muitos adendos, né? Muitas coisas a acrescentar, né? Tipo, porra, é um time da Série C, sabe? Acho que é o 9º ainda. Não sei se eles ganharam, eu não acompanho, todo respeito. Respeito porra nenhuma. Vai se fuder, CSA. Pô, era acho que obrigação do Vasco passar, sabe? Dito isso, pré-jogo, né? Olhando agora para a nossa escalação, o que temos de frente aqui? O Hugo Moura voltou a ser titular e tá, tipo, jogando mais defensivamente, né? Eu lembro de ter falado no último vídeo que eu gostei da atuação dele como um zagueiro. Ele não é um zagueiro difícil, ele é um meio-campo. Ele não é um dos melhores meio-campos, né? Não é um dos mais habilidosos. Mas eu acho que gostei bastante da atuação dele como zagueiro. Eu acho que ele, tipo, tem uma posição defensiva boa. E ele consegue sair jogando um pouco, querendo não, sabe? Ele tem uma boa saída de bola. Aí aqui podemos ver também o Jair, o Tietê, o Tim e Nuno, que são ótimas duplas esses dois aí. Bom, falando primeiro sobre o Nuno Moreira e o Coutinho, né? Eu acho que eles são o que a gente esperava que fosse a dupla Payet e Coutinho, quando o Coutinho veio pro Vasco, né? No ano passado, em 2024. Muito esperava dessa dupla, né? São dois meio-campistas e fazem mais ou menos uma função de 10 ali. Eles são, né, querendo ou não, bem habilidosos, mas tem toda uma questão por fora, né, sobre a idade avançada do Payet, as lesões do Coutinho, a lesão do Payet também, né? Enfim, e sem contar que quase nunca os dois jogavam os mesmos jogos assim. Sempre quando um tava, não tinha presença do outro e sempre seguia esse esquema aí. E agora sobre o Jair e o Tietê. O Jair ele não é um jogador muito bom assim. Eu acho que ele tem uma marcação muito fofa, tipo a do Lucas Piton. Mas eu acho que, tipo, a presença dele, assim, favorece muito o Tietê, sabe? Deixa ele jogar um pouco mais avançado, mais livre, assim, mais solto. E eu gosto disso, querendo ou não, o Tietê é um bom jogador, um ótimo jogador. E se ele conseguir engatar agora no Vasco, eu acho que o time consegue desenrolar mais, assim. Hoje eu senti que o primeiro tempo do Vasco foi excepcional, né? O primeiro tempo, assim, foi excepcionalmente bom. Enfim, isso é o que eu tenho pra falar sobre a nossa escalação. Essa aqui é a escalação do CSA. Bom, eu não conheço muito sobre a escalação deles, mas aparentemente se manteve a mesma do jogo passado contra a gente. Enfim, o jogo começa assim com muita pressão do Vasco da Gama sobre o CSA. E tipo assim, o Vasco tava jogando em casa, sabe? Era mais que obrigação botar essa pressão e ter uma postura mais ofensiva em casa. O que é o contrário do próprio CSA, né? Que, vendo o tamanho do Vasco dentro de casa ainda, em São Januário, eles optaram por ter uma postura mais defensiva, mais retrancada e contando com a sorte de, sei lá, conseguir ganhar um empate, sabe? E logo aos 13, 14, 15 minutos do primeiro tempo, mais ou menos, o Vasco tá praticamente todo à frente do meio campo, sabe? O time tava botando muita pressão e tava trabalhando muita bola, tava conseguindo construir bem. Isso, tipo, segue de vários jogos atrás. Só que só agora a gente teve resultado, né? Infelizmente. Simplesmente o Vasco com uma postura muito boa dentro de campo, dentro de casa, assim. Bom, e sem muitos comentários, né? Primeiro gol do Vasco. O Tietê no meio campo consegue acionar o Nuno Moreira, que logo encontra o Lucas Piton fazendo seu papel de ala. Aciona ele com um passe. E o Lucas Piton cruza pra dentro da área. Faz um passe ali que meio que rebate, assim, os caras meio que se atrapalham lá. E acaba sobrando no pé do Ryan, que marca o gol e abre o placar pra gente. Dito isso, placar aberto. Jogo totalmente definido ainda, a gente não sabe do que esperar ainda da postura do Vasco. Pode ter sido um golpe de sorte. Enfim. E antes de falar sobre o Ryan aqui, eu gostaria de falar sobre o Nuno também. Cara, o Nuno, ele é uma... Eu já falei, tipo, nos dias passados. O Nuno é um jogador muito bom. Eu acho que deu muita sorte na contratação dele. Foi um achado de tanto assim. Simplesmente, tipo... Cara, eu gostaria muito de continuar vendo ele desempenhando esse futebol que ele tá tendo agora, assim.
tudo bem que, como eu disse no último vídeo, assim, ele meio que tá se cansando bem rápido. Para um jogador, ele é novo, né? Ele é bem intenso. Isso de longe, assim, ele é bem intenso. Ele gera intensidade, consegue mapear bem o campo, assim, mentalmente. Só que é aquilo, mano, tipo... Aparentemente ele não tá, tipo, acostumado com o nosso ritmo, né, daqui do Brasil. Ele tá jogando mais jogos já do que ele jogou na temporada inteira passada. E é complicado, rapaziada. Mas dito isso, agora falando sobre o Ryan. Cara, o Ryan, simplesmente, que moleque, que garoto iluminado, sabe? Ele tem uma estrela, ou se não, ele é a própria estrela, tá ligado? Mano, eu lembro desde quando eu vi ele estreando contra o Internacional em 2023 e que ele, no seu dia de estreia, faz o seu gol. Cara, simplesmente Ryan. O Diniz, eu acho que ele sempre é conhecido assim por pegar garotos de base, né? Jovens promessas assim e moldar elas, mostrar pro mundo, né? Mostrar o seu futebol pro mundo. Isso me lembra muito o que ele fez com o John Kennedy em 2023. Um jogador extremamente versátil que consegue abrir um placar pra gente e fazer a gente poder encarar a vitória cara a cara. Sobre o Piton, cara, ele é um jogador muito bom assim também. Eu acho que, obviamente, ele não vive uma das melhores fases de sua carreira, né? Eu lembro que ele era cotado até a seleção brasileira lá em 2023. E ver ele desempenhando um bom futebol novamente me traz muita alegria, tá ligado? Apesar que eu acho que ainda tá na zona de rebaixamento no Brasileirão. Pelo menos me faz ter o gostinho, me faz ter essa ilusão, me deixa iludido a pensar que as coisas vão começar a melhorar. Sim, podem me chamar de louco. Enfim, voltando ao jogo, logo em seguida tem essa pintura do Coutinho, mano. Esse gol me lembra muito aquele gol quando ele chegou assim. Ele demorou um pouco pra engatilhar, mas ele fez aquele gol de estreia, entre aspas, assim, contra o Flamengo. Aquele empate, né? E esse gol me lembra muito esse gol, porque foi, tipo, realmente, tipo, um rebote, assim. Ele só empurrou a bola, só chutou, né, de novo. Mano, muito bom, de verdade, ver ele jogando bem, assim. Eu espero que ele realmente mantenha esse ritmo. Todos os jogadores mantenham esse ritmo, essa constância boa, assim. Mas eu espero que, primeiramente, tipo, quando ele joga assim, ele joga bem, normalmente. E pelo menos eu quero que ele entre nas partidas, né? Eu espero que ele entre nas partidas, pelo menos, e não deixe a gente à espera, né? A mercê, né? Das suas complicações, das suas lesões, assim. Dá pra ver que, tipo assim, ele é um cara muito esforçado pelo clube, que ele tem essa vontade de jogar pelo clube, que ele gosta de jogar pelo clube, assim. Dá pra ver isso pela sua comemoração, que ele pega, assim, sua camisa aperta, assim, puxa e beija o escudo, sabe? Uma vibração, uma euforia tão grande, assim, quando ele faz o gol. Dá pra ver que ele é apaixonado pelo Vasco, assim. E chega de falar sobre a falta de disponibilidade do Coutinho. E vamos dar ressalvas ao Ryan, que novamente chutou ao gol. E num rebote, o Coutinho pega a bola e chuta e marca, ampliando mais ainda o placar pra gente, 2-0. E logo em seguida, assim, basicamente nos acréscimos, na verdade, o Tite faz um gol numa jogada que, tipo, mano, poderia ser uma pintura se fosse uma foto. Não exatamente a batida, assim, mas na verdade a construção da jogada inteira foi muito linda, cara. Foi uma jogadaça, assim, que saiu desde os pés do Léo Jardim, atravessando o meio campo, né? Nuno Moreira acionou o Lucas Piton lá na ala esquerda, que ele simplesmente, que tava lá na boquinha, assim, da grande área, só meio que passou a bola pra trás, assim, meio que de calcanhar, assim, meio que sobrando o Tietchan ali, sem marcação alguma e só chutando. Ele dribla assim, tenta meio que dar uma dribladinha ali, tipo uma finta, assim, uma jogada de corpo, pra poder chegar tipo, mais cara a cara ao gol. Ele meio que chuta assim, só que o goleiro pula pra um lado, a bola vai pro outro. Só que nesse meio de percurso assim, da bola em direção ao gol já, o zagueiro dos caras bota o pé e tipo, meio que isso só meio que dá a impressão de que tira mais do goleiro ainda, sabe? Então, dito isso, acaba o primeiro tempo, gol do Tietchan, né? Ele tira a camisa lá, se empolga muito, toma cartão amarelo, né? Toma só de advertência. O São Januário tava, tipo, em festa, tava, tipo, muito eufórico. E é muito bom ver essa torcida tão feliz assim, tão grande, né? Feliz. E bom, intervalo. Dito isso, não tem muito o que comentar, né? Só sobre o time mesmo, que tá, tipo, desempenhando um bom futebol. E também, tipo... Cara, algumas análises, né, algumas perguntas a serem feitas, tipo... Cara, a gente tá, tipo, jogando contra o CSA, tá ligado? É um clube da Série C. Não é nenhum clube que tá, tipo, pra subir pra Série B, tá ligado?
É Série C mesmo, apenas Série C. Ele tá em oitavo lugar, eu acho, nono lugar. Por aí, não lembro direito, mas não acompanho. E tipo, semana que vem, cara, pelo Brasileirão, o Vasco vai estar pegando o Atlético Mineiro, tá ligado? Que, pô, sem comparações, tá ligado? É um oponente muito superior. Não somente ao CSA, tá ligado? É muito superior até mesmo ao Vasco, sabe? Tipo, o elenco dos caras é bem melhor, bem superior. Eu acredito, tipo assim, não seja impossível ganhar, porque, pô, é o querendo não é futebol, tá ligado? É dentro do jogo ali, bola no pé, chute na rede, tá ligado? Bola na rede. Mas seria muito legal ele conseguir proporcionar essa postura que ele tá proporcionando contra o CSA, contra um times maiores, assim, né? Acho que teria mais jogo. E que, pelo menos por mim, assim, eu gostaria de ver mais o Diniz improvisando o Moura na zaga. E eu acho que ele tem esse papel, assim, se ele continuar treinando, acho que ele consegue desempenhar bem essa função. Gostei muito de ver ele, assim, jogando, desde o último jogo, assim, e até agora. Não resolveu toda a falta, todo o problema, assim, que o Vasco tem com os zagueiros, que não precisa contratar zagueiro. Precisa, sim, tá ligado? Só que, a curto prazo, né? E agora, especificamente, é o que tem. E, tipo, pô, tá melhor que o próprio zagueiro de ofício, assim, né? Que é o João Vitor. Na volta do intervalo, logo de cara, assim, o CSA ele faz um gol. E após esse acontecimento aí, meio que encorajou bastante o time do CSA. Eles começaram a jogar mais, assim. E, basicamente, teve um lance lá que eu assisti que foi bizarro, cara. Tipo, o Baianinho, o jogador deles, assim, simulou contra o Nuno Moreira, tá ligado? Ele, tipo, não ganhou cartão amarelo, tá ligado? Só foi ganhar posteriormente, quando ele realmente bate no Lucas Piton lá. Eu achei essa opção, né? Essa observação do juiz aí meio questionável, mas tudo bem, né? A interpretação dele foi de tal jeito e, enfim. Não há necessidade de contrariar isso agora, né? Já não faz mais diferença alguma. Enfim. Dito isso, tipo, o jogo ficou bem mais parado, assim. O Vasco sofreu algumas pressões em alguns momentos. Mas, tipo, jogou pior do que o primeiro tempo. Jogou bem mal, na verdade. O segundo foi uma proposta mais diferente. O time tá mais relaxado. Mas esse gol meio que assustou todo mundo, tá ligado? Assustou o próprio time, o próprio elenco do Vasco, que tava meio assustado, né? Porque, cara, querendo ou não, tipo, quem sabe, sabe, tá ligado? Ai, ai. E nesse momento, após o gol, até meio que se calam por um tempo assim. Porque, cara, já houveram, tipo, situações parecidas assim. Tu vai estar ganhando com uma boa folguinha e tomar uma virada, tomar um empate, né? E como o Vasco ele já tava, tipo, 0-0, já tava empatado do jogo de ida, era perigoso, tá ligado? Ir pros pênaltis, assim, né? Nunca é bom ir para os pênaltis, né, Flamengo? E, rapaziada, não tem muito mais o que comentar sobre o jogo, na verdade. Foi mais um daqueles jogos que, tipo assim, acho que ele fica mais com a bola, mais com mais a bola no pé, assim, fica trocando passes, fica construindo mais jogadas. Eu acho que ele, no geral, foi bem superior ao CSA, mas era mais que obrigação, né? É o Vasco contra o CSA, um time da Série A contra o da Série C, o da Série A estando em casa, e, enfim, tudo a favor do Vasco, né? Bom, agora as estatísticas que eu deixei pro final, novamente, né? O Vasco estava com 73% de posse de bola, tava com 15 finalizações, ao gol, chute ao gol, assim. E, cara, isso é uma diferença esmagadora, porque o CSA só tinha uma finalização. E nem foi uma finalização tão perto assim. Mas é isso, família. Muito obrigado por assistirem até aqui. Um forte abraço e falou.